A educação infantil é, afinal, uma etapa preparatória para o fundamental? Sim ou não? Vamos ver neste vídeo. Você vai acompanhar todo o meu raciocínio para, no final, a gente chegar a uma conclusão. Então, fica por aqui, porque o melhor está para o final. A educação infantil é o quê? Ela é a primeira etapa da educação básica, entendida como aquele início, fundamento do processo educacional, conforme afirma a própria BNCC. Se você pegar lá o documento, isso está escrito lá na BNCC, que é a nossa base nacional comum curricular aqui do Brasil. A BNCC, ela é um documento de caráter normativo que vai definir o conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, que começa lá na educação infantil. Mas falando já em aprendizagens essenciais e desenvolvimento, segundo a BNCC, a educação infantil tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças. Bom, sobre a importância da educação infantil como uma etapa para desenvolver conhecimentos e habilidades das crianças, ninguém vai discordar, certo? É um objetivo da BNCC e um objetivo de qualquer pessoa que queira ver crianças bem desenvolvidas. No entanto, a discordância existe no seguinte ponto: será que a educação infantil é uma etapa preparatória para o fundamental? Ou a educação infantil tem um fim em si mesma, como muitas pessoas acabam afirmando? A confusão sobre essa resposta você encontrará aqui neste vídeo. Então acompanhe comigo. Nós temos o seguinte cenário. Para a BNCC, a forma pela qual as crianças irão atingir esse objetivo de ampliar universo de experiências, conhecimentos e habilidades seria através de interações e brincadeiras. Isso também é o que está preconizado, por exemplo, lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, os DCNs da educação infantil. Ou seja, para ambos os documentos nacionais, tanto a BNCC quanto os DCNs, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, aquilo que eu vou fazer com as crianças seriam, então, as interações e as brincadeiras, em momentos de experiências na quais as crianças poderiam construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações entre as crianças e com os adultos, o que possibilitaria, a partir disso, as aprendizagens, o desenvolvimento, a socialização. Inclusive, para a BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser assegurados nessa etapa da educação infantil são o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E além do desenvolvimento natural ou espontâneo da criança, caberia também a necessidade de ter uma intencionalidade educativa. É o que está escrito lá na BNCC, nessas práticas pedagógicas, e que essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças se desenvolver. E tem mais. Segundo a BNCC, parte do trabalho do educador olha só, presta atenção que isso é importante, refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar, monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo uma pluralidade de diversas situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Onde que está o problema com tudo isso que eu falei? Na minha fala anterior, eu retirei trechos da própria BNCC. Você escutou com atenção como a BNCC coloca o trabalho do educador? Eu vou repetir aqui para você. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar, monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Certo, mas cadê o ensinar? E o conduzir a intencionalidade pedagógica para além de apenas refletir, mediar, monitorar? Onde está o papel do professor em ensinar no meio de tudo isso? Percebe que o ensinar fica confuso? Simplesmente porque a BNCC não deixa claro o que deve ser ensinado a fim das crianças se desenvolverem plenamente. Assim como a BNCC também não deixa claro
que existem aprendizagens que não virão apenas pela mediação do professor, pelo monitoramento, mas que necessitam de ensino. Ou seja, se eu não tenho clareza do que ensinar, obviamente eu não vou conseguir executar o ato de ensinar de uma maneira eficiente. Então, acaba que a consequência disso é o professor lá da educação infantil, ao ficar perdido, fica na posição de apenas propor ações que geram reflexão, mediam, monitoram as interações e brincadeiras, mas tudo isso sem a clareza que existe um passo a passo a seguir, porque o próprio currículo nacional não aponta os objetivos de aprendizagem de forma clara e simples. Olha, vamos ver um exemplo mais concreto agora. Considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes essas interações e brincadeiras, assegurando-lhe os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. A organização curricular da educação infantil, na BNCC, está estruturada em 5 campos de experiência. Então, eu vou fazer tudo isso em 5 campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dos campos de experiência. Então, eu vou abordar aqui apenas um campo de experiência que tem relação direta com a alfabetização, que este campo, lá na educação infantil, se chama o campo de escuta, fala, pensamento e imaginação. É o seguinte, a BNCC argumenta que, segundo as próprias falas, né, o que está escrito na BNCC, que desde cedo as crianças manifestam curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir, acompanhar a leitura de textos, ao observar os textos que circulam por aí, a criança vai tendo a sua própria concepção da língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais dessa escrita. E na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem, das curiosidades que elas deixam transparecer. Então, as experiências com a literatura infantil propostas pelo educador, mediador entre os textos e a criança, percebe que coloca aí como mediador. Seria o suficiente para contribuir com o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação, a ampliação do conhecimento, e que, além disso, contato com histórias, contos, fábulas, seria o que daria familiaridade e elas conseguiriam diferenciar o que é a ilustração, o que é a escrita, aprenderiam sobre a forma correta de manipular os livros, e que nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam inicialmente em rabiscos, em garatujas, à medida que vão conhecendo letras, vão fazendo uma escrita espontânea. E aí, isso já seria um indicativo da compreensão da escrita como sistema de representação da língua. Veja que nesse texto da BNCC que eu acabei de citar, o professor é colocado como mediador entre a criança e o universo da linguagem escrita. Ou seja, ao propor um momento de leitura em voz alta, por exemplo, o educador, ele é um mediador entre o texto e as crianças, e que isso seria o suficiente para contribuir com o desenvolvimento do gosto da leitura, e que através desse convívio mediado pelo professor, as crianças seriam capazes de construir hipóteses sobre a escrita que se revelariam na famosa escrita espontânea, escreve do seu jeitinho, à medida que iriam conhecendo as letras. É aí que está o grande problema. Primeiro, porque não basta a mediação entre o texto e a criança. Então, não basta inserir a criança no universo da leitura, lendo em voz alta para ela. Inclusive, isso não é suficiente para a criança desenvolver o gosto pela leitura, como afirma a BNCC. Para a criança gostar de ler, não basta a curiosidade, o interesse, ela primeiro precisa aprender a ler, para conseguir ler e ler cada vez mais e ler cada vez melhor e gostar de ler. Afinal, a gente gosta daquilo que a gente sabe fazer. E isso exige esforço, um esforço que tem sido grande demais para as crianças no ensino fundamental, quando a gente nega a importância de preparar a criança da melhor forma, ensinando elas desde a educação infantil. É preciso mais, é preciso um professor que ensina, que lê em voz alta, ao ar livre, no momento do parque, que promove momentos de história significativas para as crianças, tudo bem.
mas que também ensina como as letras formam as palavras. Pois para escrever espontaneamente, da maneira cada vez melhor e mais especializada, a criança vai se beneficiar do ensino sistemático e explícito do nosso sistema alfabético. Portanto, gente, não basta conviver com a leitura e estar inserida em um contexto letrado. Visto que, se fosse assim, hoje não existiriam mais de 10 milhões de pessoas analfabetas no nosso país, pois todos, em alguma medida, convivem com a escrita, seja no trabalho, no comércio, no lazer. Então, não basta o convívio para que as crianças sejam capazes de construir hipóteses sobre a escrita que se revelariam na famosa escrita espontânea. Nós, professores, ao ensinarmos, nós podemos cortar o caminho de construção das hipóteses e ver o quê? As crianças aprendendo corretamente como se escreve, como se lê palavras com precisão, para que no final do ciclo da alfabetização, após os primeiros anos da educação básica, a criança seja capaz de ler e compreender qualquer texto, assim como produzir qualquer texto que deseja para expressar suas ideias, conhecimentos, opiniões. Inclusive, vale apontar aqui que, segundo o pesquisador da ciência da leitura chamado José Moraes, eu tenho até um livro dele aqui, mas é um outro livro que se chama A Arte de Ler, ele apontou que um dos motivos pelos quais as crianças fracassam na aprendizagem da leitura é o fato delas não descobrirem o sistema alfabético e levantarem falsas hipóteses sobre a linguagem escrita. Isto é, quando a criança não é ensinada de forma explícita, sistemática, sobre como o sistema alfabético está estruturado, a chance é grande de muitas crianças não chegarem a conclusões corretas e, por isso, não aprendem a ler. E como faremos com que a aprendizagem do sistema alfabético ocorra de forma explícita e sistemática desde a educação infantil? Sim, pois vamos voltar ao início dessa conversa? Lembra lá que a BNCC aponta sobre a importância da educação infantil enquanto desenvolver conhecimentos e habilidades das crianças? E eu acabei de citar que nesse campo de experiências da escuta, fala, pensamento, imaginação, o desejo é que a criança, ao ter contato com o texto mediado pelo professor, seja capaz de produzir uma escrita espontânea, certo? Está lá na BNCC isso daí. Então, como nós podemos garantir que as crianças irão produzir uma escrita espontânea? Porque é um objetivo do campo de escuta, fala, pensamento. E como que a gente pode garantir que a criança vai conseguir? Então, assim, em outras palavras, como podemos aproveitar da melhor maneira possível o tempo precioso e a janela do desenvolvimento propício para aprender novas coisas dessas crianças que estão ali na escola durante a fase da educação infantil, que é obrigatória a partir dos 4 anos. E mais, como podemos aproveitar da melhor maneira possível o seu tempo como professora? Pois é o que eu vou revelar agora. Existem 2 códigos de objetivos de aprendizagem da BNCC na etapa da educação infantil que você, professora, pode usar como um argumento para ensinar o que a criança precisa saber para escrever espontaneamente. E não esperar que a criança construa hipóteses sobre o sistema de escrita. E são os seguintes códigos, anota aí. EI 03 EF 06, que refere-se a produzir suas próprias histórias orais e escritas, que é a escrita espontânea, em situações com função social significativa. E o segundo código, EI 03 EF 09, que aponta que a criança deve ser conduzida a levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio da escrita espontânea. Então, percebe que ambos códigos existem a palavra escrita espontânea como um objetivo. Pois bem, então, para escrever, a criança precisa conhecer as letras, pois o nosso sistema é alfabético e usamos as letras. Mas você sabia que usamos as letras para representar os sons da fala na unidade dos fonemas? Pois bem, então aqui o que você precisa fazer é ensinar as letras e os sons que elas representam. Isto é, ao invés da professora apenas mediar o conhecimento e expor à criança situações significativas de leitura,
E você deve ensinar as letras e seus sons. Ensinar que a letra A pode representar dois sons, os sons A e o som AN, como na palavra Ana, que nós temos os dois sons presentes ali, o som inicial AN, que sofre a nasalização da consoante N, e o som de A, que no final, que é o som da vogal oral aberta A, ANA. E mostrar como de outros diversos exemplos com base nos textos lidos em voz alta, em momentos de brincadeira com as crianças, em momentos de interação entre as crianças, diversos exemplos como esses sons estão presentes nas palavras, como, por exemplo, eu posso apresentar todos os sons das letras do alfabeto e depois, em um momento no parque, pedir para as crianças fazerem uma fila. Ou seja, eu posso falar assim, ó, faça uma I, A. Sabe? Então, você vai se comunicar com as crianças com uma linguagem que vai segmentar os sons das palavras, pois assim as crianças vão aprendendo que cada som que compõe a palavra importa. E você sabe por que isso é importante? Pois quando ela chegar no momento da escrita espontânea, ela vai usar esse conhecimento. Quando ela quiser escrever o nome da mãe dela, que é Maria, ela vai pensar na palavra e vai dividir os sons dessa palavra e usar o conhecimento desses sons para representar as letras. Pronto! Então, depois de apresentar com brincadeiras, interações e ensinar os sons das letras, as crianças terão desenvolvido uma das habilidades fundamentais para aprender a ler e a escrever. E adivinha? Preparamos as crianças para a alfabetização, sim, sem medo de negar a importância da pré-alfabetização, dessa preparação desde a educação infantil. Isto é, sem medo de afirmar que a educação infantil é uma etapa preparatória para o fundamental, sim. E quanto antes assumirmos essa posição e coarticularmos a importância do ensino de determinadas habilidades com brincadeiras e interações espontâneas ou mediadas pelo professor, melhores serão os nossos resultados educacionais, que refletirão crianças melhor formadas, que saberão brincar e se divertir e saberão ler e escrever também. Atenção, porque não se trata de alfabetizar na educação infantil, mas a alfabetização ela vai ser uma consequência de uma educação infantil que foi bem desenvolvida. Ou seja, de uma pré-alfabetização consolidada que vai dar o suporte necessário para que a alfabetização venha nas próximas etapas escolares. Então, além de ensinar os sons das letras, existem também outras habilidades fundamentais que podemos e devemos ensinar desde a educação infantil. E eu vou deixar um vídeo de indicação logo no final deste vídeo aqui, sobre essas habilidades, para você aproveitar e já ver em seguida. Combinado? E agora eu vou ficando por aqui e espero que você se junte a mim e a milhares de professoras que são formadas por mim, que defendem a importância de ensinar de forma explícita e sistemática desde a educação infantil, contribuindo assim com o desenvolvimento das nossas crianças. E digo mais, sem medo de afirmar que professor é aquele que ensina e não apenas medir o conhecimento.